Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Digamos todos. Então, meus prezados irmãos e irmãs, aqui presentes na matriz de São João Batista, em Lagoa Seca, em comunhão com toda a igreja, celebramos neste dia a liturgia do segundo domingo da Páscoa, que é também chamado o domingo da Divina Misericórdia. Uma festa que foi instituída pelo nosso querido e saudoso São João Paulo II, no ano de 2000. E aí, quando ele nos convida a celebrar, a igreja nos convida a celebrar a Divina Misericórdia, é celebrar a certeza do amor incondicional de Deus, que nos oferece perdão e graça, apesar de nossas fraquezas e de nossos pecados. O que é a misericórdia? É um sentimento, mais do que um sentimento, é uma atitude que nos coloca diante do outro, trazendo para si a dor do outro, a fraqueza do outro, a miséria do outro. É olhar para o outro e trazer para si todo o seu sofrimento. Essa é a atitude misericordiosa do agir de Deus para conosco. Ele não desiste de nós, conhecendo o mais íntimo do nosso ser, mesmo sabendo das nossas fraquezas e incoerências. Deus é sempre e será sempre fiel no seu amor misericordioso para conosco. E aí, meus irmãos e irmãs, a segunda leitura desta missa, tirada da primeira carta de São Pedro, manifesta uma profunda ação de graças ao Pai. Quando o autor sagrado diz: bendito seja Deus em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo para uma esperança viva. É pela fé que nos aproximamos, portanto, ou nos aproximamos desse mistério salvador que nos conduz à plenitude da vida em Deus. Podemos dizer que a grande resposta, o grande sim de Deus para uma humanidade infiel, pecadora, se dá a partir da misericórdia, da ressurreição de Cristo, aonde nós podemos assim contemplar o rosto misericordioso do Pai. E aí, meus irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir uma breve passagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. E aqui podemos dividir esta linda narrativa em duas cenas. O texto do Evangelho que a liturgia deste domingo nos apresenta pode ser dividido, portanto, em duas partes, duas cenas. Na primeira parte, narra-se o encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos. Jesus começa, ou João, melhor dizendo, começa por descrever a situação em que estavam os discípulos antes de Jesus lhes aparecer. Ele diz: o anoitecer, portas fechadas, o medo. São as palavras que traduzem o contexto em que estavam vivendo os discípulos de Jesus após a sua morte. É uma realidade de insegurança e o desamparo que ele sente diante deste mundo hostil que condenou Jesus à morte. E aí é nesse contexto que Jesus aparece. E com uma saudação bela: a paz esteja convosco. Por 3 vezes hoje nós ouvimos de Jesus esta saudação: a paz esteja convosco. Ou seja, shalom, 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 foi o que Jesus usou. Falando em hebraico, shalom, a paz, a totalidade da paz, do amor de Deus esteja convosco. Aí está o primeiro dom, o grande dom da ressurreição de Cristo, que é o dom da paz. Restaurar no mundo ferido, no mundo caído, a paz que brota do coração do Pai
no Filho ressuscitado. E aí nós temos exatamente essa realidade de medo, de insegurança, porque foi essa a situação que se deu na vida dos apóstolos de Jesus após a sua morte. Eles haviam deixado tudo para seguir o Mestre, apostaram tudo na pessoa de Jesus e de repente, o que não viram? Um Cristo morto na cruz. Como se a morte, naquele momento, vencesse toda a missão que o Pai confiou ao Filho. Mas é interessante ainda lembrarmos que por várias vezes, na convivência com os seus discípulos, Jesus predisse que ele teria que ir para Jerusalém. Em Jerusalém ele iria morrer, ele iria sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí os discípulos parecem que caíram no esquecimento, uma amnésia geral. Ninguém lembrava mais disso. É tanto que quando Jesus morreu, naquela sexta-feira, houve uma certa dispersão, por medo que com o que aconteceu com Jesus, viesse também a acontecer com eles. Por isso diz, estavam reunidos de portas fechadas, acredito que repensando a vida. E agora o que é que nós vamos fazer? Agora o que é que nós vamos fazer? No relato da terceira aparição de Jesus ressuscitado, diz que Pedro disse, vamos embora, vamos pescar. E muitos deles disseram, vamos também, vamos voltar para o lugar aonde nunca deveríamos ter saído, lá no mar, lá na pesca, buscando a sobrevivência da nossa vida. Vamos voltar. E Pedro diz, eu vou pescar. Não mais lembrava naquilo que Jesus diz, vós sereis pescadores de homens. Pedro, vamos voltar a ser simplesmente pescadores de peixe. Então esse é o clima que nós vamos contemplar após a morte de Jesus. E é nesse clima que Jesus surge. A paz esteja convosco, shalom, e soprando sobre eles o que? O dom do Espírito Santo. Aqui podemos dizer, nasce o sacramento da reconciliação, a confissão, aonde nós podemos verdadeiramente experimentar e celebrar em nós o rosto, ou o jeito, ou o coração amoroso do nosso Deus. Quando nós vamos lá, diante do sacerdote, pecador também como nós, e confessamos os nossos pecados. E o padre vai dizer, eu te absolvo de todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo aquilo que Jesus, ao soprar o Espírito Santo sobre os apóstolos, recomendou. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. E essa é a primeira cena do Evangelho de hoje. Mas alguém estava ausente, Tomé chamado Dídimo ou Gêmeos. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Somos nós, que também como Tomé, também temos nossas provações de dúvida, passamos por momentos de dúvidas. Quem de nós, às vezes na vivência da fé, nesse caminho da fé, não foi tentado também a querer questionar a Deus, ou pôr a Deus condições para poder nele acreditar? Tomé diz, se eu não vi, se eu não tocar, eu não acreditarei. Somos nós às vezes. Se Deus me der, se Deus me atender, se Deus me mostrar. E quando as coisas não acontecem vindas de Deus, dentro daquilo que nós pedimos e esperamos, vem o que? A desilusão. E para muitos a vontade ou a tentação de querer desistir da própria fé. Porque nós somos tentados a querer enquadrar Deus ao nosso tamanho humano de compreender e de entender os desígnios de Deus. E Deus é infinitamente maior. Tomé impôs uma condição. Então ele expressa aqui a incredulidade, assim como nós tantas vezes. E o Papa Francisco, ele dizia, olha, não é pecado não, duvidar não é pecado. O Papa Francisco dizia, não é pecado duvidar. Quem de nós não passa por algum momento na vida ousando questionar a Deus, perguntando disso e daquilo, às vezes até duvidando? Ele diz, o pecado é permanecer na dúvida. Em meio à dúvida, nós não podemos parar de buscar, de aprofundar, de conhecer e de viver plenamente a nossa fé no ressuscitado. E aí diz que entra a segunda cena do Evangelho, 8 dias depois, na oitava da Páscoa, como nós estamos hoje aqui.
volta Jesus. E Jesus volta, vem logo desafiando Tomé. Põe a tua mão. Veja, sou eu. E diante da provocação que Jesus faz a Tomé, nasce uma das mais belas, lindas profissão de fé. Aquele que duvidou, agora se coloca diante do Mestre ressuscitado, com uma linda expressão: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Então hoje, à luz desse testemunho de Tomé, olhando para a nossa vida, nós também somos chamados a celebrar a nossa fé e a renovar essa fé, dizendo meu Senhor e meu Deus, e entendendo que o medo, o pessimismo, contradiz a essa fé que nós professamos. Fé e medo não podem conviver juntos, porque o medo paralisa, a fé empurra, a fé dinamiza, a fé impulsiona. A fé é essa força que nos faz, mesmo diante dos problemas e dificuldades do dia a dia, caminhar na certeza de que Deus caminha conosco. E em Jesus Cristo, Deus nos diz: a morte, o fracasso, a desilusão, a decepção jamais terá a última palavra. Que hoje nós possamos também, como Tomé, dizer: meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Como é bonita, ainda voltando à segunda leitura, o finalzinho da segunda leitura da carta de São Pedro, quando ele aqui nos diz, sem ter visto o Senhor, vós o amais, sem o ver ainda, nele acreditais. Isto será para vós fonte de alegria indivisível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Peçamos a Deus a graça de viver essa fé, mas acima de tudo, perseverar na fé. Perseverar. Dizer que tem fé é muito fácil. Dizer que tem fé dentro da igreja é muito fácil. Mas sobretudo, perseverar nessa fé, testemunhar nessa fé, lá fora, aonde nós enfrentamos às vezes tempestades, fortes ventos que sopram sobre o barco da nossa existência. Porque, para concluir, eu digo, o que falta a nós não é a capacidade de crer, mas o que falta a nós é a capacidade de viver de acordo com a fé que nós professamos. Meu Senhor e meu Deus, digamos todos, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos de pé, renovar a nossa fé rezando. Creio em Deus Pai, todo